Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu tenho um amigo, irmão, que ele falava assim comigo: Carlos, a gente saía da Bramagã, 11 horas da noite, já era o caminho de casa, ele falava: Carlos, vamos no monte? Eu falei: rapaz, eu estou cansado, cara, vamos deixar para outro dia. Não, é uma colherzinha de mel, é rapidinho, irmão, é colherzinha de mel, é rapidinho. Me dá sua atenção aqui, prometo que não vou enfardar os irmãos, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, vai dizer assim: uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os seus vizinhos vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vasos, nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela fazer saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Sabemos, Deus, que não é mais um culto, mas pode ser o último culto dessa igreja. Sabemos, Pai, da oportunidade que o Senhor tem nos dado, para poder ouvir a Tua mensagem, para poder louvar o Teu santo nome. Queremos nessa noite, Senhor, sair daqui cheios, e te pedimos o Teu Espírito Santo, que Ele venha ter liberdade em nosso meio. Fala conosco, nos sustenta, nos guarda, e nós te clamamos nessa noite, e também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós lemos apresenta uma mulher que perdeu o seu marido, uma mulher que perdeu o seu marido. É interessante a gente lembrar aqui que a ideia de marido, neste contexto, traz a ideia de sustento familiar, traz uma ideia de provedor da sua casa. Quando essa mulher perde o seu marido, ela também está perdendo o sustento do seu lar. E a Bíblia vai narrar que este homem, ele era servo do Senhor. Ele era um homem, capítulo de número 4, versículo 1, meu marido, teu servo, servo de Deus, porém morreu. O meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem escravos. Se você for olhar comigo,
o livro de Levítico, a partir do capítulo 25, do versículo 39 ao 46, a própria Bíblia vai nos dizer que não era para Israel escravizar Israel. Não era para um irmão escravizar um outro irmão, porque esse devia a ele. Mas a Bíblia sempre vai narrar para que possamos abençoar as viúvas, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Mas aqui o contexto é diferente. Tinha uma mulher que perdeu o seu marido, que era o provedor da sua casa, e esta passava por dificuldade, porque quando o marido morre, as dívidas acumulam, e a dívida do marido leva o credor a pegar os seus filhos, a tentar levar os seus filhos para serem escravos. E essa mulher faz algo que me chama muita atenção. Qual é a primeira coisa que essa mulher faz que me chama a atenção? Ela vai tomar conselho com o homem de Deus. Você não vai ver essa mulher, a Bíblia narrar que esta mulher está indo para a sua amiga, está indo para a sua vizinha, está indo para o seu vizinho, está indo falar com a irmã, com o irmão, não. A Bíblia nos mostra que esta mulher está indo tomar um conselho com a autoridade espiritual que existia naquele momento. Ela está indo tomar um conselho com o homem de Deus. Eu já quero liberar uma palavra para a tua vida. Cuidado com quem você vai tomar conselho. Cuidado com quem tu vai desabafar. Cuidado com quem você vai expor a tua vida. Dependendo da pessoa que você vai expor a tua vida, em vez de ela te ajudar, ela vai acabar de afundar você. Em vez de ela te aconselhar, ela vai te induzir a um caminho errado. Em vez de ela falar que o nome do Senhor tem poder, ela pode dizer: tu está indo à toa na igreja. Então a pessoa que você vai tomar conselho é muito importante. E essa mulher nos ensina algo aqui nesta noite. Ela foi tomar conselho com a autoridade espiritual daquele momento. Com quem tu tem compartilhado as suas dúvidas? Com quem que tu tem compartilhado os seus sentimentos? Para quem tu tem falado das suas crises? Para quem tu tem falado das suas dificuldades? É uma pessoa de Deus ou uma pessoa que vai afundar a tua fé? É importante isso. A primeira coisa que ela vai falar é tomar conselho com uma pessoa de Deus. E a palavra dessa mulher foi: meu marido é teu servo, servo de Eliseu, servo do reino, morreu. Mas ele era um homem que era temente. O marido, irmão, era servo e temia ao Senhor. Isso é importante. Ser servo e ser temente. Ser servo é a pessoa que serve no reino, trabalha no reino, tem força, tem vigor, se alegra em estar servindo. Porque o reino, irmão, não é ser servido, porém o reino é servir. Ser servo é levar o alimento, levar a palavra, abrir as portas, abrir a possibilidade de abençoar alguém. O marido era servo, então ele tinha o prazer de abençoar, o prazer de estar perto, o prazer de compartilhar, o prazer de trabalhar, ser servo. Não era servo por escravidão, era servo porque amava servir. Então ele tinha algo importante sobre a casa, ele era servo. Eliseu, o meu marido, que era servo, morreu. Cadê quem é servo? Quem ama servir? Quem ama servir? O nosso Senhor Jesus serviu. O nosso Senhor Jesus ofertou. Estamos aqui porque alguém serviu a possibilidade de estarmos aqui.
Se tu está aqui esta noite porque alguém nos serviu, Jesus também era servo. O marido dessa mulher era servo e também temia ao Senhor. A Bíblia vai dizer em Provérbios, número 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio de toda... Ele temia o Senhor. Ele é um homem que amava servir, mas também era um homem que era temente à palavra do Senhor. Era temente o nome do Senhor. E isso gera peso para que essa mulher abordasse o homem de Deus. E a palavra de Eliseu é: declara a mim o que tu tens em casa. Declara para mim o que você tem em casa. Mas perceba algo importante. A crise dessa mulher era... Você está comigo, irmão? Dá uma glória a Deus. A crise dessa mulher era em casa. Aí Eliseu vai perguntar para ela: declara para mim o que você tem em todo lugar de crise vai existir algo para a providência. Em toda a área que existir uma crise, também vai existir algo para gerar a providência. Ela vai dizer: a tua serva não tem nada, não tem nada, senão uma botija de azeite. Ela está tratando a botija de azeite como algo pequeno, como algo simples, como algo que não tinha muita utilidade. Ela trata a botija de azeite como uma coisa muito simples para o problema que ela tinha. Tua serva não tem nada, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Mas deixa eu falar algo para você nesta noite. O que ela tinha em casa, aquilo que ela tratava como algo insignificante, era o necessário para que o milagre começasse a se desenvolver dentro da sua casa. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Aquilo que tu trata como pequeno, aquilo que você não dá muito valor, é o necessário para que Deus comece a fazer um milagre sobre a tua vida. Ela tinha só uma botijinha de azeite. Mas o que era o azeite? Qual era a importância do azeite, Carlos? O azeite tinha a importância de cozinhar. O azeite tinha a importância de temperar alimentos. O azeite tinha a importância de passar em machucado. O azeite era o símbolo da alegria. O azeite era usado para ungir um sacerdote, para ungir um homem de Deus. Lembra que Davi foi ungido? Lembra que Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, mandou passar seus filhos e derramou azeite sobre a cabeça de Davi? O azeite simbolizava a unção. O azeite simboliza também a capacitação para a missão. O azeite era o símbolo do Espírito Santo de Deus. Isso me lembra Salmo de número 51, se não me falha a memória, versículo 10, que quando Davi peca, ele fala: Senhor, tira tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Ela tinha um símbolo da unção, ela tinha um símbolo da cura, ela tinha um símbolo da alegria, ela tinha um símbolo do Espírito Santo dentro da tua casa. E ela tratava isso como algo simples, como algo pequeno. Mas nesta noite, tu pode perder tudo, irmão. Tu pode perder tudo, irmão, mas não perca o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Não trate o Espírito Santo de Deus como algo simples. Não tenho nada, Carlos, tu tem um Espírito. Não tenho nada, Carlos, tu tem a unção.
Não tenho nada, Carlos, tu tem a promessa. Não tenho nada, Carlos, tu tem uma palavra. Não trate isso como algo simples. Porque você já tem o que é necessário. Tu tem o que é necessário. Talvez para a viúva era uma simples botija de azeite, mas para Deus era o necessário para fazer um milagre. Talvez tu trata algo como insignificante, como algo simples, mas para Deus é o necessário para fazer um milagre. O Deus que tu serve, irmão, não precisa de muito. O Deus que nós servimos não precisa de muito. Me prova na Bíblia, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia nada. Sem matéria não tem como criar nada. Mas através da palavra que haja, Deus criou a matéria criou. Moisés, por que tu me clama? Toque o cajado no mar se abre. Davi com uma pedra rodando na funda, derruba o gigante. Com uma oração, Jesus foi capaz de ressuscitar. Com um pouco de barro, capaz de curar uma cegueira. Com uma palavra, foi capaz de libertar. O Deus que você serve não precisa de muito para fazer um milagre. Declara para você mesmo o que tu tens hoje para gerar um milagre. Declara aquilo que tu tens hoje para gerar um milagre. Declara para tu aquilo que tu tem hoje para a promessa começar a desenvolver. O que tu tem, o que tu tem, o que tu tem, o que tu tem é o necessário para que Deus comece a fazer um milagre. Não precisa de muito. Ele não precisa de muito. Ele não precisa de muito para fazer um milagre. Ela tratava o que ela tinha, que era tão importante, como algo pequeno, como algo simples, algo insignificante. Versículo de número 3 vai dizer assim: então Eliseu disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Um ponto muito importante: Eliseu sabia que ela tinha azeite, mas também Eliseu sabia que ela não tinha vasos. Vai, pega para ti vasos emprestados. Eu quero tratar aqui esses vasos emprestados como pessoas perdidas, pessoas que têm um ministério e que precisa se desenvolver. Quero tratar esse pouquinho de azeite que essa viúva tem como uma obra missionária que você tem que se desenvolver sobre a tua vida. Me explica melhor, Carlos. Você só sabe orar. Pega na mão do irmão, vem cá, tu precisa aprender a orar. Tu só sabe pregar. Pega na mão do irmão e ensina ele a desenvolver o talento de pregar a palavra. Carlos, eu só sei abrir a igreja. Mostra para o teu irmão a importância de abrir a casa do Senhor. Carlos, eu só sei pegar na mão do irmão e levar lá na frente. Você está fazendo uma obra missionária. Me explica, lembra de João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus? Pega na mão do teu irmão. Irmão, tu quer aceitar Jesus como Salvador? Não precisa ter vergonha. Eu vou contigo lá na frente. Aquilo que tu trata como pequeno é o necessário para desenvolver novos talentos na casa do Senhor. O
pouquinho de azeite que tu tem pode gerar uma nova vida. O pouquinho de azeite que tu tem pode gerar um pregador. O pouquinho de azeite que tu tem pode gerar um pastor. O pouquinho de azeite que tu tem pode gerar um obreiro, pode gerar um cantor, pode gerar um missionário. Se tu ganhar uma alma para Cristo, e essa alma ganhar 100.000 almas, tu já tem o teu galardão no céu. Se essa pessoa que tu ganhou, e você ganhou só uma pessoa, e ela ganhar 100.000, 10.000, virar um grande pastor, um grande pregador, tu tem o galardão no céu. Um pouquinho de azeite que tu tem já se multiplicou. Não é sobre quantidade, é sobre a qualidade que tu faz com o pouco que tu tem. Não é sobre ter muito ou ter pouco, é sobre saber usar aquilo que tu tem. Teve um dia que eu cheguei pro meu patrão e falei: rapaz, não tem condições, cara, eu estou precisando de uma ventosa nova, não tem como deitar mais. Ele falou: meu filho, ele é bem já de idade, falou: faz o melhor com aquilo que tu tem. Vai chegar a hora que você vai ter uma melhor, mas agora você tem essa, faz o melhor com aquilo que tu tem. Qual é a sua capacidade? Qual é o pouco de azeite que você tem essa noite? Qual é a quantidade de azeite que você tem essa noite? É só para abrir a porta? Abre a porta. É só para dar uma carona? Dá carona. É só para abençoar? Abençoa. É só para cantar? Então cante. É só para ensinar a palavra? Ensine a palavra. Use um pouquinho de azeite para encher novos vasos. O pouquinho que tu tem é capaz de encher 2. Esses 2 vão encher 10. Esses 10 vão encher 40. Esses 40 vão encher 100. Começa no pouquinho, no pouquinho, no pouquinho que tu tem. É naquilo que tu tem, irmão. É aquilo que tu tem. Eu sou fruto de um pouquinho de azeite. Logo quando eu voltei para Jesus, eu conheci um homem de Deus. Ele é gago. Gago. Evangelista Ângelo. Ele falava assim comigo: profeta, vão orar. Para falar, pastor Marcos, não sai uma palavra correta, mas para orar, irmão, parece que o céu se abre. Ele comprava uma Bíblia nova, chegava na igreja com a Bíblia para mim: profeta, aqui é para você. Eu falei: rapaz, que isso? Não, eu paro aqui, mas você vai além. O pouquinho que ele tinha, sem as suas palavras corretas, ele foi abençoando. E eu aprendi a importância de doar, de servir, com o presbítero Ângelo, evangelista Ângelo. Por mesmo com as suas limitações no falar, ele soube plantar no reino. Abriu porta para o pastor Caio, abriu porta para o irmão Carlos, abriu porta para o irmão John Jackson, abriu porta para o irmão Dejames, abriu porta para a irmã Pâmela, comprava a Bíblia, comprava livro, e ministrava a palavra. Vamos orar, Carlos, nós precisamos orar. Teve uma vez que nós marcamos uma campanha no Monte Jamil, 3 horas da manhã. E um dia eu estava passando mal, eu falei: profeta, me perdoe, eu estou passando mal, não sei se eu vou conseguir. Eu estou aqui, o elo não foi quebrado. Com um pouquinho de azeite que ele tinha, ele ensinou a pastorear. Pegou na mão do pastor Caio: vamos, irmão Caio, vamos orar. Deixa eu te ensinar a importância da oração. Irmão Carlos, toma Bíblia, toma livro. Irmão Pâmela, toma livro, toma livro. Irmão Danuse, toma livro. Irmão Lohane, tu vai adiante, toma livro. O pouquinho que ele tinha com as suas limitações, formou vários vasos. Não olhe para a limitação que tu tem, que todos nós temos. Mas o pouquinho de azeite que tu tem é capaz de encher outros vasos. Não se limite. Não trate o teu talento como algo pequeno. Não trate o teu talento como algo insignificante.
precisamos de músicos, precisamos de pregadores, precisamos de professores, precisamos de homens e mulheres que se dispõem a fazer a obra. O pouquinho que tu tem, irmão, é necessário para fazer outros vasos. Carlos, só sei tocar instrumento. Ensina alguém a tocar instrumento. Não é sobre a quantidade, mas sobre a qualidade do que tu tem para fazer outros. Faça outros vasos. Encha outros vasos. Trabalhe outros vasos. Carlos está se quebrando. Molda esse vaso de novo. Chama ele para perto. Encha ele de novo. Dê a mão para ele. Sustente a ele com oração. Mas não deixe de tentar encher esse vaso. Tu é instrumento. Tu tem azeite. Cadê você para fazer outro vaso? Cadê você para dar um conselho? Cadê você para pegar na mão? E a palavra que essa mulher teve é: entra, peças vasos, não poucos, mas deita o pouquinho que tu tem de azeite sobre esses vasos. E a segunda palavra que ela teve foi: então entra, fecha a porta sobre ti, versículo de número 4, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha a palavra que essa mulher recebeu: vai para a tua casa, vai para a tua casa, peça vasos emprestados, pega o pouquinho de azeite que tu tem e enche esses vasos. E esta mulher foi para a tua casa. Mas o interessante é, algo interessante é, a palavra que ela recebeu, talvez, não sei, na rua, na sinagoga, o texto não quer dizer aonde que ela abordou Eliseu, mas o texto fala: vai para a tua casa. Tem palavra que você vai receber na igreja, e que você tem que colocar em prática lá na sua casa. Tem palavra que tu vai receber diante do altar, talvez num gabinete, talvez no final do culto, mas tu tem que botar em prática na sua casa. Porque se ela não pega os teus filhos, vai para a tua casa, pega vasos emprestados, fecha a porta sobre eles, e começa a derramar um pouquinho de azeite sobre os vasos, o milagre não aconteceria. Ela recebeu a palavra do homem de Deus, ela recebeu a mensagem que foi colocada para ela, e ela foi para a sua casa obedecendo a palavra que saiu da boca do homem de Deus. Receba a palavra do homem, receba a palavra da sua pastora, receba a palavra do teu líder, coloque em prática em casa. Porque se essa mulher não coloca em prática a palavra que ela recebeu no seu lar, não tinha azeite, não tinha milagre, não tinha quitação de dívida. O que iria acontecer? Perdeu seus filhos para serem escravos. A palavra saiu da boca do homem, de Deus, e ela pôs em prática lá na tua casa. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6 vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora o teu pai que te vê e que está oculto, o teu pai que está oculto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas vós assemelhais, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo perdirdes. Portanto, vos orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém.
Amém. Se coloque de pé. Assim como aquela mulher recebeu uma palavra do homem de Deus, você tem recebido uma palavra desde janeiro deste ano, de 2026, que Deus vai mudar, que Deus vai fazer, que Deus vai transformar, que Deus vai cuidar, que o quadro vai mudar, a estação nova está chegando, que o tempo de crise vai passar, mas hoje tu precisa tomar uma atitude, e essa atitude começa lá no teu lar. No último culto da família foi pregado sobre o perdão familiar. Começa lá no lar. A palavra do Senhor para você nesta noite é: o pouco que tu tenha é necessário para que o milagre aconteça. Mas pega vasos, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e começa a orar por esses vasos. Começa a cuidar desses vasos em oração. Começa a encher esses vasos com o poder da oração. Começa a interceder por alguém. Cuide de alguém em oração. Tem uma senhora chamada Dona Zélia. Esta mulher chegou para mim uma vez e falou: meu filho, tu tem um chamado, tu é escolhido, não pare de caminhar, porque você ouviu o homem falar que você não era nada, por você não ouvir que você era pequeno. A primeira campanha que eu abri, irmão Jamil, chegou um pregador nomeado em Castelo e falou assim: pastor, se eu soubesse que era você que estava aqui, eu vinha pregar. Não, não é eu não, é o irmãozinho Carlos. Ah, então tá bom, deixa para a próxima vez. Falaram isso comigo em cima do altar, já brigaram comigo por causa de terno e gravata, tiraram o Carlos de cena, mas a irmãzinha Zélia, aquela mulher do cabelinho branco, do coquezinho na cabeça, falou: irmão Carlos, tu tem um chamado, eu oro por você, tu vai pregar, tu vai ensinar, tu vai além. Eu não estou falando isso para me levantar o meu ego, não, eu estou falando isso, que a oração em secreto gera frutos em público. A oração em secreto gera bênção em público. Quando tu cuida de alguém em oração no secreto, todos irão ver o fruto em público. Então, irmão, ore por alguém, derrama o azeite que foi colocado sobre você, sobre alguém, derrama a unção que está em você, sobre alguém, passe adiante o talento que você tem para alguém, não incube o talento, não guarde o chamado, não esconda o talento, passe adiante o teu chamado.